Os irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 50. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Amém? Aleluia. E assim diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 50, versículo 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora pois rogamo-te que perdoes a transgressão dos teus servos, dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falavam. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos vão me perdoar se porventura eu acabar tossindo, que eu estou com uma tosse. Amém? Mas Deus é maravilhoso, como sempre. Ele nos revela a palavra de Deus, né? A palavra dele. Aleluias. E Deus já me revelou na segunda-feira, quando o pastor Wagner falou uma parte sobre José. E ontem também. Aleluias. Segundo Deus revelou quem seria sobre o profeta, a pessoa da palavra de Deus, da qual eu falaria. E ontem o Senhor me revelou, confirmou na verdade qual palavra seria. E irmãos, eu li esses dias, eu estava lendo Gênesis, e eu li Gênesis completo, e a palavra que mais me tocou foi essa palavra que eu acabei de mencionar juntamente com os irmãos. E essa palavra ela ardeu em meu coração. E nada mais é sobre o perdão de José, né? Eu acredito que todo mundo já deva conhecer a história de José, né? O mais conhecido como o menino sonhador, né? Aquele que sonhava, e para as pessoas ele sonhava demais, sonhava até demais, né? Tinha sonhos muito além. Mas Deus, na vida de José, Deus mostrou que não existe nada além, né, irmãos? Jacó com seus filhos, todos os seus filhos que Deus permitiu que ele tivesse. Jacó, ele tinha a sua promessa, né? Assim como Abraão, assim como Isaac. Jacó, como filho, ele tinha a promessa, o segmento da promessa. E ele sabia que todos os filhos dele também teriam o segmento da promessa, porque a promessa era multiplicar. E ele sabia que dele sairiam nações. Mas, irmãos, entre todos aqueles irmãos, José era muito amado pelo pai dele. E José, ele era lado a lado do pai dele. Os irmãos, talvez José ele tinha um afeto com os filhos dele, os outros filhos. Mas José estava lado a lado, ele era confidente do pai dele. Ele era confidente de Jacó. A Bíblia fala que quando os seus irmãos iam para caça, iam fazer alguma coisa fora do acampamento, José que ia fiscalizar. E José era um dos mais novos. Por quê? Porque José estava lado a lado. Porque Jacó ele sabia que José ele era verdadeiro. Porque José não mentia perante o pai dele. José era sincero. E desde já a gente já tira uma reflexão para as nossas vidas. Jacó era pai de José. Aleluia. E José era confidente
confidente do pai dele, ele era fiel ao pai dele. E qual o tamanho da nossa fidelidade para com o nosso Pai, que é o nosso Deus? Qual o tamanho da sua fidelidade para com o seu Deus? Qual a sua sinceridade? Nessa noite você trazendo a reflexão, qual a sua sinceridade para com o seu Deus? Será que aquilo que você tem feito, será que aquilo que você tem agido, será que aquilo que você tem feito no seu dia a dia tem demonstrado que você é sincero, que você é verdadeiro com o seu Pai? Aleluia. Porque assim como Jacó, o Senhor, Ele confia em nós. É tanto que Ele nos permitiu estarmos aqui, sermos profetas dele. Você é profeta do Senhor, você anuncia o Evangelho do Senhor. E o Senhor confia em você. Mas é necessário que nós venhamos ser fiéis, nós venhamos ser sinceros ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, todos já sabem a história de José. Que José, por ser tão confidente, os irmãos dele não gostavam disso. José, quando os seus irmãos iam, José falava: olha, Jacó, vai, os meus irmãos fez isso, fez aquilo, estão ali, estão assim. E Jacó, ele abençoou o seu filho. E devido a essas coisas, devido aos sonhos de José, que ele sonhava, revelações de Deus em sonhos, que os seus irmãos e o seu pai iriam se prostrar, só que ele sonhou isso de outra forma. E ele sonhava e ele falava aos seus irmãos com toda a inocência, e acredito que Deus falando com ele, aleluia. E ele falava com seus irmãos, e os seus irmãos se iravam cada vez mais. Chegou ao ponto, como todos já sabem, todos os seus irmãos pegaram José e lançaram ele numa cova. Lançaram José naquela cova e naquele buraco. E através dali José ele foi vendido para o Egito. José passou por situações difíceis, situações complicadas. José foi pego por Potifar para estar ali trabalhando na casa dele. Aleluia. E Deus sempre esteve com José. Deus sempre esteve no caminho de José. José esteve na casa de Potifar. José esteve na prisão. E em todos esses momentos, irmãos, Deus estava com ele. Mas será que ele não pensou assim: Deus não está comigo? Eu acredito que não. Porque por mais que as situações estejam difíceis, como ele estava do lado de Jacó, ele conhecia o Deus de Jacó, que é o Deus Todo-Poderoso, a qual nós servimos. E eu acredito que ele sabia quem era o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que Deus ele tinha um propósito. E mediante a tantas coisas, Jacó ele continuava servindo a Deus. Porque Deus ele continuava abençoando a José. José continuava servindo ao Deus Todo-Poderoso. E eu acredito que com Jacó, José ele aprendeu o caminho que ele tinha que andar. E nesse caminho, José ele andou, ele continuou, ele persistiu. Mas quantas coisas difíceis, quantas situações duras que José enfrentou. Será que na primeira nós já não teríamos desistido? Será que na primeira nós já não nos revoltaríamos? Nós não murmuraríamos e dizer: Deus não está comigo. Onde é que está esse Deus que fala que vai me ajudar, que me ajuda? Parece que eu só estou indo para o fundo do poço. Mas José, irmãos, ele permaneceu acreditando, ele permaneceu confiando no Deus que ele servia. Ele permaneceu firme naquilo que Deus ele decretava para a vida dele, porque através de sonhos o Senhor visitou ele e garantiu promessas de prosperidade. Mas é necessário que José passasse pelo processo para ele entender no final o que iria acontecer na vida dele. Mas imagine aí, irmãos, eu acredito que isso não foi coisa de um ano, foi coisa de mais anos. Imagine a situação dele debaixo daquela cova, lá naquela cova, no fundo daquele buraco. Faça a reflexão você da sua vida. Imagine se você fosse José.
Imagine se você fosse aquele menino que sonhava, que era alegre, que estava ali com seus pais, estava ali com a sua família, vivia uma vida feliz, confiava, acreditava no seu pai e amava os seus irmãos. Eu acredito que José ele era um menino amável, ele era um menino inocente, mas os seus irmãos, a qual ele tanto amava, jogou ele no buraco. Os irmãos que ele tanto prezava, que ele tanto amava, jogou ele no buraco, irmãos. Aquilo que ele vivia, aquela capa que ele tinha, que ganhou do pai, que eu acredito que tinha sido uma alegria grande. Hoje, na vida de novo, naquela hora, na vida de José, tudo se transformou. Mas sabe o que não transformou em José? O interior dele, o coração dele, a sinceridade dele. Irmãos, tudo pode mudar em nossas vidas, a gente pode passar por tudo, mas a nossa essência, a nossa sinceridade, o nosso coração, isso não pode mudar, irmãos. Aleluias! Quantas vezes nós temos rendido o nosso coração, a nossa essência, aquilo que Deus tem colocado em nossas vidas, por situações que nós temos passado, por lugares que nós temos passado. José estava no Egito. José foi vendido para o Egito. Ele morava na casa de um general, ele servia um general. Quantas coisas que José viu, quantas idolatrias que José ali presenciou. Mas José ele não vendeu a sua fé, ele não negociou a sua fé, ele não negociou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a essência do Deus Todo-Poderoso sobre a vida dele. Aleluias! E será que nós, no nosso serviço, no nosso dia a dia, será que nós, durante o nosso dia, temos vendido a nossa fé, temos negociado a nossa fé, aquilo que acreditamos, temos negociado a essência de Deus que vive em nosso coração? Aleluias, Deus! Nós façamos essa reflexão nessa noite. Ele podia ter negociado, ele poderia ter se rendido ao pecado. A mulher de Potifar se lançou nos braços dele. E ela falou: não vou contar para ninguém não, vamos aqui, vamos fazer isso, aquilo, não vou contar para ninguém não. E eu acredito que ela poderia muito bem não ter contado, se José tivesse feito tudo, porque o inimigo ele é sujo. Mas será que José tinha vivido aquilo que Deus tinha preparado para ele se José tivesse se rendido? Será que José tinha se tornado governador se ele tivesse se rendido aos desejos daquela mulher? Eu acredito que não. José não teria vivido as promessas de Deus. Então não desista dessas promessas, das promessas de Deus. Não desista daquilo que Deus tem prometido para a sua vida, por uma noite, por um momento, por uma situação. Não desista agora, não pare no meio da caminhada, porque o Senhor tem preparado, e assim as promessas do Senhor tem chegado, vai chegar. Aleluias! Glória a Deus. José estava como servo, como escravo, e agora ele vai para a prisão, cada vez pior. Aleluias! E cada vez pior. Quando ele pensa que vai melhorar, acaba piorando, mas não perdeu a sua essência, não perdeu o que ele tinha dentro do seu coração. Irmãos, todos já conhecem e sabem que José ele acabou revelando um sonho para aqueles dois homens que foram presos. Um foi morto, o outro foi retomado ao cargo. E Faraó teve um sonho. José revelou esse sonho através do Deus Todo-Poderoso na vida de Faraó. E Faraó, e ali dizia que 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Aleluias. E assim Faraó ele ficou preocupado, porque ele não sabia o que fazer. Aí José falou: olha, se eu fosse você, corria e colocava alguém com muita sabedoria, com muita inteligência, alguém que tivesse realmente um dom especial para cuidar das suas finanças, cuidar das finanças do Egito, cuidar da alimentação, para que você tivesse reserva, para que
futuramente, nos 7 dias, ou nos 7 anos, você não passa necessidade, nem o Egito passa necessidade. Faraó achou graças. Na verdade, o Senhor, Ele estava ali tomando conta de toda a situação. Aleluias. E Faraó denominou José como governador do Egito. Como todos já sabem, governador naquela época não existia no Egito. Mas, como é sempre dito, Deus Ele cria as coisas de onde não existe para nos abençoar, irmãos. Aleluias. E é assim nas nossas vidas. Aleluias. É assim nas nossas vidas. Nós precisamos permanecer fiéis. Nós precisamos permanecer constantes para que nós venhamos ver as bênçãos e a prosperidade de Deus em nossas vidas. Aleluias. Nós precisamos confiar em Deus. Quem diria para José que ele se tornaria governador do Egito? Que ele se tornaria um homem muito rico? E nós não estamos falando aqui para nós só em prosperidade financeira, mas também prosperidade financeira, mas também prosperidade espiritual, alegria, paz. Irmãos, é para nós refletirmos, aleluias. Às vezes você tem um sonho hoje, você tem um desejo no seu coração hoje, mas aquilo que Deus tem para a sua vida, eu tenho certeza e convicção que é algo maior. Aleluias. Aleluias. Talvez você deseje trabalhar em uma empresa, mas Deus Ele está pensando em muito maior. Às vezes Deus está pensando em você como patrão. Aleluias. Porque os sonhos, os de Deus, são bem maiores do que os nossos. Os projetos de Deus são maiores do que o nosso. E Deus Ele vai cumprir na nossa vida material, na nossa vida espiritual. Talvez você esteja pensando hoje: o que eu posso fazer para a casa do Senhor? O que eu posso estar fazendo para contribuir com a casa de Deus? Será que eu posso estar servindo água para os irmãos? E Deus está preparando um ministério missionário para você. Aleluia. Deus está preparando coisas maiores para você. São coisas que Deus Ele está preparando nas nossas vidas. Aleluia. Mas é necessário que nós venhamos ser firmes e constantes na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, José, ele foi próspero. E o seu pai e os seus irmãos tiveram que pedir mantimento. E olha com quem ele se depara: com José. Aquele homem na qual eles pensavam que já tinha morrido, na qual eles pensavam que já tinham matado ele, que alguém já tinha pegado e levado para longe, realmente levou para o Egito, que nem sabia o que tinha acontecido. Quando eles foram se deparar, José se torna governador do Egito. Já colocou José de frente deles. Aleluia. Eu imagino assim, a gente imaginando aquela pessoa que tanto nos fez mal da nossa frente. Pela carne, o que nós faríamos, né? O que José poderia ter feito? José poderia ter humilhado aqueles irmãos dele. José poderia ter feito eles caírem na prisão e ficar na prisão eternamente. E aqui chega no ponto da palavra, irmãos. Deus ele ardia no meu coração quando eu li essa palavra, que José, ele, quando os seus irmãos vieram e ele anunciou que ele era realmente o irmão deles, José ele abraçou aqueles irmãos, José abraçou o seu pai, José trouxe todo aquele povo para ali, para perto dele, para cuidar deles. Aleluia, assim. E aí Jacó morreu. Enquanto isso, aquele povo está lá. Só que os irmãos dele achou que quando Jacó morresse, o pai dele morresse, porque eles achavam que José estava fazendo só a vontade do pai dele. Eles achavam que quando o pai, eles achavam que José tinha na cabeça dele: quando meu pai morrer, eu vou fazer aquele povo de escravo. Mas não, irmãos, se nós formos olhar a palavra, os irmãos de José, eles pedem para alguém ir, porque eles não tiveram coragem de ir, falar que Jacó tinha pedido para não maltratar eles. E quando eles falam isso, aqui fala que José chorou quando eles lhe falaram. Eu acredito que José chorou com uma mistura de sentimentos em seu coração, porque eu acredito que José não faria mal para aqueles irmãos, mesmo sem essa palavra que eles disseram que foi Jacó que disse.
E foi isso que aconteceu, irmãos. Aleluias. José lhe acolheu seus irmãos. José lhe trouxe para perto. José, aquilo que José viveu, assim os seus irmãos também viveram. Do melhor da terra, os seus irmãos também viveram. E nós, irmãos? Aleluias. Será que nós temos perdoado aquelas pessoas que têm nos feito mal? Será que nós temos realmente liberado em nosso coração um perdão sincero? De uma forma que não haja nenhum sentimento de rancor. Aleluias. Será que esse perdão tem saído do nosso coração de forma sincera, ou será que esse perdão tem saído só da nossa boca? José perdoou aqueles irmãos que fez tanto mal, que venderam eles, que machucaram ele, que jogaram ele numa cova. Tudo de mal eles fizeram com José. E José tinha de tudo, toda a razão para fazer mal para aqueles irmãos. Mas José não fez mal para aqueles irmãos. José acolheu, José trouxe para perto. Por quê, irmãos? Porque quando nós fazemos o mal para aquelas pessoas que estão nos fazendo mal, ou quando nós desprezamos, quando nós fechamos a cara, quando nós deixamos de falar com aquela pessoa, nós estamos fazendo ao contrário do que José fez. E nós não estamos transmitindo a essência de Deus em nossas vidas. Aleluias. Nós não estamos transmitindo. Mas quando eu acredito que quando José, ele trouxe aqueles irmãos para perto dele, quando José, ele trouxe, fez aqueles irmãos viver aquilo que ele estava vivendo de bonança, de fartura, José, eu acredito que os irmãos olharam para José e falaram: realmente isso aí tem a presença de Deus. Aleluia. Realmente isso aí tem a essência de Deus no coração. E será que nós temos emitido a essência de Deus no nosso coração para outras pessoas através do perdão? Porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, este é mentiroso. Não tem como nós dizer que amamos a Deus e não amarmos o irmão que está do nosso lado, que nós vemos. É assim que a palavra diz. Esse é mentiroso. Então, assim, quais são as atitudes que nós temos tido? Quais são as atitudes que nós temos tido perante aos nossos irmãos, perante a pessoas que estão ali fora? Quais são essas atitudes? Faça essa reflexão nessa noite, porque o Senhor está falando conosco. Que é necessário que nós venhamos lançar o perdão, perdoar os irmãos, perdoar as pessoas que estão ao nosso redor. Não adianta, irmãos. É a essência de Deus em nossas vidas que nós temos, nós precisamos transmitir isso. E sem o perdão nós não conseguimos transmitir. Porque ainda vai faltar alguma coisa em nossas vidas, vai faltar alguma coisa. Amém, irmãos? Além disso, nós temos o perdão do nosso Deus para conosco. Nós pecamos, irmãos, diariamente, todos nós pecamos. E é necessário que nós venhamos pedir perdão ao nosso Deus todos os dias, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque nós somos pecadores. E além do perdão, nós precisamos perdoar a nós mesmos. Nós precisamos perdoar a nós mesmos. Quantas vezes eu acredito que José poderia virar e dizer: eu mesmo sou inútil, eu não consigo fazer nada, minha vida está no poço, minha vida vai ficar no poço. Isso, irmão, se José tivesse feito isso, era uma pessoa que estava se julgando, que estava se martirizando, que não estava se perdoando. E é necessário que também, além de perdoar os irmãos, além de perdoar, além de pedir perdão a Deus, é necessário também esse perdão, nós perdoarmos a nós mesmos. Porque nós, irmãos, somos seres humanos, falhos, nós vivemos na promessa de Deus. Então situações vão acontecer, mas é necessário que nós estejamos bem com nós mesmos. Porque um dos mandamentos de Deus é amar o teu próximo como a si mesmo. Então, se você não se ama, se você se julga, se você está se martirizando, se você não gosta de você mesmo, como é que você vai gostar do seu irmão? Então, irmãos, essa palavra que o Senhor tem para conosco nessa noite. Amém?
Aleluia. Que o Senhor venha estar falando cada vez mais ao coração de cada um dos irmãos dessa noite.